Olha, o mundo do agronegócio é gigante, né? E a parte do financiamento, essa pode parecer um bicho de sete cabeças. Hoje, a gente vai simplificar isso usando um exemplo real, o relatório do fundo Quineia Crédito Agro. Vamos entender como o dinheiro sai do mercado financeiro e vai parar lá no campo. Sabe quando a gente vê uma imagem dessas, um laranjal que não acaba mais, ou pensa numa imensa plantação de cana, a gente raramente para pensar em todo o ecossistema financeiro que está por trás disso, né? Mas acredite, por trás de muita operação agrícola existe uma engenharia financeira bem sofisticada para fazer tudo acontecer. E toda essa atividade no campo está ligada diretamente a um fundo com um patrimônio de mais de 2 bilhões de reais. Nos próximos minutos, a gente vai desmontar, peça por peça, como essa grana flui do mercado para o agronegócio e de volta. Então, vamos lá. Para guiar a gente nessa história, vamos usar o fundo KNCA11. Ele vai ser nosso estudo de caso para entender como o capital do mercado financia a produção agrícola em larga escala aqui no Brasil. Beleza, a primeira pergunta que vem na cabeça, claro, é, afinal, para onde vai todo esse dinheiro? Vamos dar uma espiada na carteira desse fundo e ver quais são os setores e os ativos que ele realmente financia. Agora, olha só que interessante. O ponto principal aqui é a diversidade. Não se trata de apostar tudo em um tipo só de plantação. O fundo espalha o investimento em vários setores. Bioenergia leva a maior fatia, com 1/3 de tudo. Isso mostra uma estratégia bem clara de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Dando um zoom nessa fatia maior, a gente vê que o fundo está financiando gigantes do setor de açúcar e etanol. Empresas como a Cocal e a Coruripe são exemplos bem concretos de como o capital está sendo usado para turbinar a produção de energia renovável aqui no país. E não para por aí não, a lista tem outros nomes bem conhecidos. O fundo investe na Citrosuco, uma das maiores do mundo em suco de laranja, e na Minerva Foods, uma potência na exportação de carne. Isso torna o investimento algo muito mais palpável, né? A gente consegue conectar com produtos do nosso dia a dia. Ok, já vimos no que o fundo investe. Agora a gente precisa entender como ele faz isso. Qual é a mecânica por trás dessa engrenagem toda? A peça-chave desse quebra-cabeça se chama CRA. O nome pode assustar, mas a ideia é bem simples. Pensa assim, uma empresa do agro precisa de dinheiro, seja para safra ou para expandir. Ela emite um papel, que é o CRA, prometendo pagar aquele valor com juros no futuro. O fundo vai lá, compra esses CRAs, adianta o dinheiro para a empresa e, em troca, fica com o direito de receber os juros. Simples assim. E a estratégia do fundo é um jogo de equilíbrio muito esperto. Quase metade da carteira está atrelada ao IPCA, nosso índice de inflação, como uma proteção. A outra metade está ligada no CDI, que anda colado na Selic, a taxa básica de juros. Isso permite que o fundo navegue bem em diferentes cenários, ganhando tanto com a inflação alta quanto com juros altos. E o dinheiro não fica parado, não. O relatório mostra que, em fevereiro, 97% do capital já estava investido. Ou seja, a estratégia está rodando a todo vapor, com o dinheiro efetivamente trabalhando lá no campo. Certo, com a estratégia toda em ação, qual foi o resultado? Vamos dar uma olhada nos números de desempenho do fundo no mês de fevereiro. Para quem investe, o número que mais chama a atenção é este: R$ 1 por cota. A cota é como um pedacinho do fundo. Então, esse foi o valor que o fundo pagou de rendimento para cada pedacinho que os investidores têm. Só que aí tem um detalhe curioso. O fundo gerou 93 centavos de resultado por cota, mas distribuiu R$ 1. Ué, como assim? Como é que se distribui mais do que se ganhou no mês? Isso não é insustentável a longo prazo? A resposta para isso está na estratégia de estabilidade. O fundo guarda uma reserva de lucros de meses anteriores justamente para isso, para garantir que os pagamentos sejam constantes, previsíveis, mesmo que o resultado de um mês específico venha um pouco diferente. E mesmo depois de usar uma parte dessa reserva em fevereiro, o fundo ainda tinha guardado 95 centavos por cota. Isso mostra que a estratégia é bem gerenciada e tem fôlego para continuar sendo usada. É claro que nenhum fundo é uma ilha. O desempenho dele está totalmente conectado com o que acontece na economia, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Vamos ver como o KNCA11 navegou nessas águas. O próprio relatório do gestor comenta sobre esse cenário global. Ele fala, por exemplo, em aumento das incertezas geopolíticas. Um conflito no Oriente Médio pode parecer distante, mas mexe com o preço do petróleo, com o câmbio, e isso, no fim das contas, impacta a inflação aqui e os resultados do fundo.
Então aqui a gente vê aquele jogo de equilíbrio na prática. A inflação que estava mais baixa nos meses anteriores acabou diminuindo um pouco o retorno daquela parte da carteira ligada ao IPCA. Ao mesmo tempo, como a taxa de juros Selic continuava alta, a parte atrelada ao CDI teve um ótimo desempenho. Uma coisa acabou compensando a outra. Isso, obviamente, leva a gente a pensar. Com a economia sempre mudando, o que dá para esperar do futuro? O relatório não tenta adivinhar o futuro, mas ele dá as ferramentas para a gente entender as possibilidades. Ele traz umas tabelas de sensibilidade que basicamente mostram como o rendimento do fundo pode se comportar em diferentes cenários de inflação e de juros. É uma forma de entender os riscos e as oportunidades. Bom, para a gente amarrar tudo o que vimos, primeiro, fundos como este são uma ponte essencial entre o dinheiro do mercado e a cadeia de produção de alimentos e energia. Segundo, a estratégia toda baseada nesse equilíbrio para se proteger da inflação e ao mesmo tempo se beneficiar dos juros. E terceiro, o desempenho é um reflexo direto do mundo real, de tudo, desde a produtividade da safra até uma decisão do Banco Central. No final das contas, tudo volta para o começo, para essa imagem. O campo, a terra sendo preparada, o trator trabalhando. As finanças nesse contexto não são abstratas, são o que permite que essa roda continue girando, literalmente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Num planeta com desafios climáticos cada vez maiores e mais gente para alimentar, qual será o futuro de se investir naquilo que nos sustenta? É uma pergunta que vai muito além de qualquer relatório financeiro.